Olá, meus queridos alunos, futuro do meu Brasil. Vamos iniciar nossas atividades de filosofia? Estamos aqui de novo. Para não esquecer, essa é a nossa casa, Colégio Estadual Duque de Caxias. É aqui que nas aulas presenciais nos encontrávamos todas as noites. Hoje, segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Estamos dando início aqui às nossas atividades de filosofia. Esse é o nosso colégio, não podemos esquecer. Por enquanto nós vamos estar aqui fazendo um trabalho virtual. Inicio já desejando que você estude com esforço e disciplina. Afinal de contas, a mão do sucesso profissional tem 5 dedos: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. E com certeza eu acredito em você. Acredito em você, meu querido aluno. Pelo seu caráter, pela sua vocação, pelo seu talento, pelo seu esforço, pela sua disciplina que você vai ter para estudar conosco nesse novo modelo virtual. E ainda completo: se o sucesso não tivesse um custo, todo mundo seria um sucesso. Se as conquistas não tivessem um custo, todos seríamos conquistadores. Se a felicidade não exigisse dedicação, ela perderia o sentido. Temos a tendência de pensar em grandes conquistas, levando em conta apenas o resultado final. Nesse primeiro momento, vamos estar aqui nesse nosso encontro virtual de estudo. Eu tenho certeza que você, por curtíssimo espaço, vai dominar essa tecnologia, essa forma de estudar, não tenho dúvida. Daremos aqui agora início ao nosso curso de filosofia com a grade do nosso curso. O que você poderá aprender com esta aula de filosofia? Nessa atividade de introdução ao estudo de filosofia, você vai poder distinguir o pensamento filosófico do senso comum, estabelecendo relações com o seu cotidiano, compreender o conceito de filosofia e sua importância na história da humanidade. Quero fazer uma pequena leitura. A filosofia é um ramo do conhecimento que tem a fama de ser bastante abstrato e de difícil compreensão para a grande parte das pessoas. De fato, nos últimos 100 anos, os textos filosóficos tornaram-se tão técnicos e complexos que muitas vezes apenas especialistas conseguem entendê-los. Mas nem sempre foi assim, nem precisa ser. Veremos nesta unidade que a filosofia não é nenhum bicho de 7 cabeças, e que filosofar é algo não apenas muito útil, mas prazeroso. Os temas, seus objetos básicos de estudo da filosofia são os temas tão comuns e fundamentais na existência humana. São temas como a vida, a morte, a felicidade, a liberdade, o bem-estar e o mal-estar, a verdade, a mentira, o amor, o desejo, o poder, etc. Então você está vendo aí que os temas é do cotidiano do ser humano, da humanidade. Então todos nós temos esses temas em nossa vida.
como a vida, a morte, a liberdade, o bem-estar, o poder. Então, eu quero fazer uma pequena leitura aqui. A felicidade. Atividade filosófica é uma experiência do pensamento que tem suas peculiaridades. Trata-se de uma maneira um pouco diferente de pensar sobre as coisas, que foge à rotina, ao automático. Mesmo assim, é acessível a todos. Você, meu querido aluno, provavelmente em algum momento já deu os primeiros passos na experiência filosófica e nem se deu conta disso. Quer saber como? É o que veremos. Comecemos com uma historinha que aborda um tema muito sensível para todos nós e bastante importante para a filosofia: a felicidade. O que é felicidade? O que é felicidade? Você já se perguntou isso? Se você fez essa pergunta, olha que você estava filosofando. Quais são as fontes da felicidade? Você já deve ter se perguntado. Quais são as fontes da felicidade? Como eu posso ser feliz? Como viver bem? Você já fez essa pergunta? Como viver bem? Como devo agir para ser feliz? Então você está vendo aí que esses conceitos que são básicos, nós filosofamos o tempo todo. Filosofar começa de modo geral de uma análise. Então a gente vai contar uma historiazinha e vai analisar essa historiazinha, que é assim que o filósofo trabalha, certo? Conta-se a seguinte experiência. Vivia um grande médico paulista muitos anos atrás, durante o período em que trabalhou entre os índios Chavantes, no Mato Grosso. Ele fez amizade com um dos nativos, Rupuvá, que o acompanhava frequentemente e lhe contava diversas histórias de sua tribo. Numa torrida à tarde dessa região central do Brasil, afinal de contas, o Mato Grosso é uma área muito quente, os dois decidiram refrescar-se no Rio das Graças. Nadaram durante quase uma hora e depois se sentaram à beira das águas para descansar e apreciar a bela paisagem daquele rio. A agradável sensação da brisa tocando seus corpos pareceu despertar no médico pensamentos mais sutis, resultando nesse curto diálogo. Pergunta ao médico para o índio: você é feliz? O índio responde: sim, sim. Aí o médico pergunta: e você sabe o que é felicidade? E o índio diz: não. Então a gente precisa fazer a análise. Analisar é a divisão do tema em parte, ou seja, a gente vai pegar esse texto nessa conversa entre o índio e o médico e vamos fazer uma divisão em parte, ou seja, para examinar cada uma dessas e depois poder entender o todo da questão. A questão central que nós estamos tratando aqui é felicidade. O médico pergunta: você é feliz? E o índio responde: sim. Você sabe o que é felicidade? O índio diz: não. Então, de onde era o médico? O médico era paulista. Ele se encontrava no seu meio cultural? Não. O médico estava fora da sua área, não estava em São Paulo. Então,
Essa experiência fez com que o médico refletisse sobre a sua vida e o índio. O diálogo nos faz crer que sim, que ele começou a pensar. Ou seja, quando você não está no seu ambiente, você passa a pensar. E olha que o filósofo faz isso. Quando você está fora de uma área que não é aquela que você está acostumado, você passa a refletir. Qual a principal questão filosófica nessa conversação? É a questão que envolve o conceito de felicidade e o que é felicidade. Você concorda com a análise acima que esse contexto de felicidade ele está explícito nesse texto? Consegue estar explícito? Não. Então, agora a gente vai ver as partes da experiência filosófica. As partes da experiência. Quando uma pessoa vive uma circunstância de deslocamento, ou seja, está fora do seu lugar de viver normal, estranhamento, ele experimenta uma quebra da rotina, ele sofre uma interrupção. Foi isso que ocorreu com o médico durante a sua permanência com o índio Chavante. Tal circunstância permitiu um distanciamento em relação à sua vida na cidade, e provavelmente o contato com algumas das suas próprias crenças sobre felicidade. A partir daí ele fez a referência, o médico começou a fazer a análise da sua vida na cidade e a referência de felicidade que o índio teria ali. O segundo passo desse questionamento é a indagação. Ou seja, o pensar, a experiência filosófica, você tem o estranhamento do local e tem o questionamento, a indagação. Ou seja, traz o segundo passo, a experiência, após viver o estranhamento, a pessoa inicia um processo sempre de questionamento. Quando você está num ambiente que não é o seu, você passa a fazer análise. Faça a questionar. Portanto, filosofar não é só pensar de qualquer maneira. Filosofar, ela tem um passo a passo. E o terceiro passo para construir uma experiência filosófica completada não foi dada. Ou seja, muitas vezes temos o conhecimento particular da felicidade intuitivo, de uma experiência da coisa, mas não um conhecimento conceitual. A gente não sabe o que é muitas vezes falar. Você é feliz, mas não sabe o que é a felicidade. Será, porém, fácil definir a felicidade nesses termos? Não. Assim como não é fácil responder a maioria dos temas tratados pelos filósofos. Os temas tratados pela filosofia, o que é vida, o que é morte, né? Então, em filosofia não existe uma resposta definitiva. Tanto é que vários filósofos eles terminam tentando chegar, mas não que a argumentação dele seja o preponderante. Os temas filosóficos são os temas fundamentais da existência humana. Ou seja, o que nós estamos trabalhando aqui é com temas de filosofia, só com temas da finalidade humana. Filosofar para quê? Para poder pensar melhor sobre tudo, os fatos, as pessoas, a vida. Filosofar para pensar melhor sobre tudo, para quê? Para encontrar soluções aos problemas da existência, da minha e de outras pessoas. Filosofar para quê? Para encontrar essas soluções. Serve para quê? Para que serve eu saber se eu sou feliz ou não? Para ter menos problemas?
Ficar mais tranquilo e viver melhor? Filosofar para quê? Para viver para quê? Para melhor para quê? Para sentir-me bem, em paz comigo, mesmo com o mundo que está aí? Filosofar para quê? Para sentir assim. Para que ser feliz? Para que ser feliz? Ser feliz para quê? Não sei. Talvez para deixar as pessoas que me cercam felizes também. Deixá-las felizes para quê? Para que eu fique feliz com a felicidade delas? Então, nós estamos aqui dando início ao nosso curso de filosofia e logo já botei você, né, nesse mundo de questionamento. Finalidade é a última, é aquela que aparece por detrás de todas as finalidades. Todas as finalidades mais imediatas e constantes. Geralmente, inconscientemente, a finalidade era o motivo fundamental de uma conduta. Gente, por isso é tão importante desenvolver um conhecimento mais crítico sobre o mundo, sobre as coisas. E é isso aí. Nós estamos hoje dando início ao nosso primeiro trabalho de filosofia. Quero iniciar essa atividade dialogando com você, aluno, né, o que os alunos sabem sobre filosofia. Gostaria que você pudesse dar esse feedback, esse retorno. Agora quero te aconselhar que é importante participar, que você escreva, tenha às mãos sempre um caderno, sempre caneta, local adequado que você possa ouvir as aulas, sossegado, tranquilo, né? Que anote as curiosidades, que você vá colocando os temas e ainda o que você gostaria de discutir. Manda para mim o que é um tema que você gostaria de discutir. E aí a gente vai juntar aqui a depender da quantidade e a gente vai poder, né, conversar com você. Aqui temos alguns temas. O que é filosofia? Existem várias maneiras de pensar a filosofia. Existe uma classificação para as formas de pensar. Quando surgiu a filosofia? Qual a importância da filosofia para a humanidade? Qual a importância da filosofia para a humanidade? Você viu que a gente discutiu ali, ó. Você é feliz? Qual a importância da felicidade para a humanidade? Qual o papel da filosofia na sociedade brasileira e na minha comunidade, na minha escola? Então, gostaria que vocês pegassem esses temas aí e começassem a fazer reflexões. Pergunte para você, vá perguntando o que você tem dúvida, vá na internet, né, aquelas coisas básicas, né, o que é filosofia, várias maneiras de pensar a filosofia, e vamos trabalhando. Tem um texto que eu gostaria de passar para vocês aqui, de Descartes, um filósofo. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Ou seja, tudo que Descartes durante muitos anos foi aprendendo, foi achando que era certo, e terminou começando a ver que era duvidoso e incerto. De modo que era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer de todas aquelas opiniões, até que então dera a crédito e começar tudo novamente desde os fundamentos.
Muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente não quer se afastar dela e fica preso àquela opinião, e tudo você já tem aquela opinião. Então vamos fazer feito Descartes. Vamos começar a aprender tudo novamente. Vamos começar a não ficar nessa amarra dessas ideias. Então vamos discutir o pensamento de Descartes. Queria perguntar já de inicial, queria que você anotasse. Você concorda com Descartes? Que às vezes a gente aprende muitas coisas e que depois precisamos aprender algo mais novo. Você concorda ou discorda? Queria saber em 20 linhas, fazer um textozinho. Porque essa angústia nos invade os pensamentos. Essa incerteza sobre o que é ou não é certo. Você já pensou alguma vez sobre isso? Já ficou duvidoso de você, de uma atitude? A humanidade sempre teve a mesma forma de pensar? A da antiguidade, do mundo contemporâneo, moderno, estiveram sempre a mesma forma? Você acha como foi evoluído o pensamento? E qual a relação do pensamento, do senso comum, daquele que a gente, com o pensamento do pensar filosófico? Anotou aí? Então vamos adiante. Diante da apresentação do filósofo Descartes, o que é filosofia, como nos distanciamos do mundo para compreender se nos preocupamos com coisas banais ou não? Quem pode filosofar? Todos nós ou apenas filósofos? Todos nós ou apenas filósofos? Então, quantas vezes nos espantamos diante de tantos problemas da sociedade? Aí tem um personagem aí, a Mafalda, que nos leva a pensar. Sabe por que está o mundo bonito? Sabe por que este mundo é bonito? Você concorda que este mundo é bonito? Filosofe, faça sua filosofia desse mundo bonito. Ou não é bonito? Faça sua filosofia. Essas discussões certamente vão levar você a perceber que todos nós, de certa forma, temos um princípio de filosofia em nosso pensamento, mas nos falta o conhecimento para que possamos argumentar sobre nossa opinião de forma mais consistente. E é isso que esse curso de filosofia está se propondo aqui, a gente começar a abrir esse espaço. À medida que o ser humano passa a conhecer a evolução do pensamento do homem, suas principais ideias, corrente teórica, a relação do pensamento com o momento histórico-cultural, vamos compreendendo a organização do mundo atual. Quando Giraldi nos chama a atenção para desbanalizar do banal, ele propõe a iniciação filosófica acessível a nível de qualquer estudante. Por isso que esse curso está aqui para vocês. Precisamos refletir sobre nossas ideias. Será que somos carregados de preconceitos? Nós temos preconceitos? Nosso orgulho e vaidade nos deixa refletir? Será que temos orgulho para refletir ou não ficamos nos esquivando justamente por ter já os preconceitos sobre tudo? Descartes disse lá atrás, lembra? Ele precisava reformular tudo que ele aprendeu para acabar justamente com esse preconceito. Porque, afinal de contas, a dúvida é sempre importante. A dúvida é sempre importante na vida humana.
Você vai precisar registrar em seus cadernos, já falei, suas ideias, por mais banais que possam parecer. Tudo que você imaginar, escreva, mesmo que seja banal, desde o início das atividades, como se fosse um diário. Talvez, à medida que você vai escrevendo, as coisas vão ficando, né, mais claras para você. Você vai perceber a sua mudança. Você começa a pensar da felicidade hoje e depois você escreve sobre a felicidade mais tarde e avalia, faz uma análise temporal do que você fez antes, fez hoje, agora, depois, ou amanhã, ou um mês, ou um ano, ou 10 anos. Vai fazer uma análise dessa evolução que você sofreu. Isso aí é a forma de autoavaliar. Você faz sua autoavaliação pessoal. É chegado o momento em que vai expressa a solução encontrada no problema inicial. Passaremos a elaborar ação técnica da síntese, isso é, a nova postura mental. Então temos aí uma atividade. Cada aluno deverá elaborar um texto. A sua atividade hoje, queridos alunos, um texto de 20 linhas, né, dissertativa, expresse uma reflexões sobre o tema proposto. O tema que eu quero te deixar aqui é a conversa do médico com o índio. Você é feliz? O que é felicidade para você? Só isso. Vamos filosofar nisso aí. Você é feliz? O que é felicidade para você? A questão do pensar filosoficamente é um tema que merece ser discutido e entendido por todos. É muito importante nesse momento que cada indivíduo faça a sua reflexão sincera e expresse as suas ideias. Eu te convido a pesquisar também provérbios, frases e ditos populares tão comuns e relacionados com os preconceitos existentes. São os ditos senso comum e o conhecimento filosófico. O que podemos fazer para despertar a consciência crítica nas pessoas? O que é que eu posso fazer para despertar a consciência crítica em você, querido aluno? Eu posso fazer é estimular. Eu posso fazer te propor alguns livros, alguns vídeos que eu tenho certeza que será de grande utilidade. Como podemos levar a nossa comunidade a perceber que temos muitas ideias equivocadas? A gente precisa fazer com que a comunidade perceba que nós temos ideias equivocadas, discutindo, conversando. A gente precisa dialogar, a gente precisa colocar, sentar e falar o que é que entendemos sobre nossas ideias. E a comunidade, ela precisa disso, desse afago. Infelizmente, com a pandemia a gente não pode estar muito junto, mas virtualmente hoje já se conversa. Ok? E eu quero deixar aí um vídeo do YouTube que eu vou deixar disponibilizar para complementar esse nosso bate-papo de filosofia. Ok? Não é fácil essa educação, para mim como professor, para você como aluno, né? Não é fácil, mas se é preciso enfrentar essa situação que é inusitada, estamos aqui. Eu espero ter, nesse pequeno tempo, a gente possa fazer esse grande avanço na nossa aula. Pedimos que você se organize. É importante você se organizar para o seu estudo. Nossas aulas, filosofia para a turma eixo 6B, primeiro B, segundo C. Nós vamos estar com essas aulas, são direcionadas para essas 3 turmas. Além de cumprir essas tarefas que eles estão passando,
Se não passar a atividade, eu quero que você fique à vontade para conversar comigo, seu professor. Por isso que no final eu boto aqui as minhas redes sociais. Você pode usar com moderação, com certeza, porque é o único meio de canal de comunicação que eu tenho e é particular. O governo do estado não me deu esses meios de comunicação, todo meu. Então fique à vontade aí para a gente tirar suas dúvidas. Então quero dizer a você, até a próxima aula. Um grande abraço, até lá.